Olá, essa é uma das questões dos assuntos mais presentes nas provas do FGD. Na prova de Geografia, na área de Ciências Humanas, a questão das migrações, os deslocamentos populacionais representam, desde 2016, uma presença dentro da prova. Então, vamos pegar algumas questões, vamos dar uma olhada no que elas vão trazer e buscar a você. A questão associada a esse movimento migratório, esse deslocamento, que está cada vez mais intenso, com essa modernização, a modernização da tecnologia do sistema de transporte, a modernização da tecnologia do sistema de comunicação, o fluxo de pessoas, o fluxo de informações tem se tornado cada vez mais intenso. Então isso vem provocando essas migrações, que é a seguinte questão: o que é migração? É o deslocamento populacional. Se esse deslocamento populacional é de saída, então ele é um processo de emigração, de saída. Se esse deslocamento populacional for de chegada, de entrada, é a imigração, o deslocamento da entrada. Então, a gente tem um grupo que sai, e é o povo que emigra, e esse, quando chega, é o povo que imigra. Então, assim, sabendo esses conceitos, a UFGD perguntou a você, para você ter a noção sobre essa realidade. Na questão 26 do vestibular do ano de 2022, houve um trabalho de conteúdo, de conceito. Então é importante a gente entender as questões básicas. Vamos dar uma olhadinha em cada alternativa? E em cada alternativa a gente vai trabalhar essa aqui, ó. Migração interna é aquela que ocorre no interior do Estado Nacional. Será que está certa essa alternativa? Porque a questão é verdadeiro ou falso. Então você vai ver aqui, ó, por exemplo, migração interna, por definição, é o quê? É a migração corresponde deslocamento de pessoas dentro do próprio território. Então o ir e vir, esse deslocamento interno, fica registrado e é muito forte. Vai uma dica: o principal movimento interno no Brasil foi o êxodo rural. Quando, depois da industrialização, a partir do pós-guerra, há uma saída muito expressiva da população do campo à busca de oportunidades nas grandes cidades. A gente pode considerar o êxodo rural como a principal migração interna do país. E é isso aí, ó. Migração interna, então, ela vai trazer essa realidade. Nesse caso, a definição da questão está correta. Tá certinho, Já marca um V de correto e aí você vai ver. Na outra alternativa nós temos assim, migração internacional. Segundo a questão, ela cita que é aquela que ocorre fora do país. Então será que é fato mesmo? Como que seria a definição de migração internacional? A definição de migração internacional está diretamente associado a um deslocamento que ocorre na mudança de destino de país. Então, não é a que ocorre para fora, moradia de destino a outro país. Olha só que interessante, então, aqui, ó. Nesse mapa que você vai ver aqui de dica, mostra os fluxos internacionais. Tá certo? Então, os países que você vê nesse mapa, os países em verde, eles indicam o quê? Centros de atração. E os países no tom mais amarronzado indicam países de repulsão. Percebeu a palavra que eu disse? Atração e repulsão? É assim que funciona. Quando as pessoas saem, elas emigram, elas então estão saindo das áreas de repulsão. Significa que a realidade não é favorável. E quando chegam, elas são imigrantes e ao chegar, elas chegam nas áreas de atração. Então, bacana essa realidade aqui. E no caso dessa aqui, a realidade da alternativa é a falsa, ok? Então vamos seguindo com as possibilidades. A próxima possibilidade está aqui, ó, o que eu estou falando desde o início, a definição de emigrante e de imigrante. Então veja bem que legal. Emigrante, nós já sabemos, é aquele que sai. O imigrante, nós aprendemos que é o que chega. A prova diz assim: emigrante é aquele que deixa seu lugar de origem. É o que deixa, isso é verdadeiro, é da saída. Na prova vem a seguinte observação: imigrante é aquele que deixa o seu lugar de origem. Não pode. O imigrante é o que entra, é o que chega. Então é falso. Então, com isso você já percebeu, marcou o verdadeiro
marcou o falso na questão e a gente vai anotando. Viu agora o que apareceu na tela aí? Apareceu aquela realidade. Área de saída, área de repulsão, área de chegada, área de atração. E aí a gente vai então para a última alternativa que é muito interessante, chamada de migração pendular. Migração pendular, você já pensou no quê? Naquele movimento do pêndulo? Não está errado. O migrante pendular é aquele migrante que tem, durante o dia, ele sai ao seu trabalho e volta à noite para sua casa, mudando de município. Lembrem, a migração pendular não é só entre municípios, não. Nas grandes cidades, os moradores da periferia migram para o centro, que são as regiões de maior oferta de emprego. 80% dos serviços, dos empregos estão nas regiões centrais. Então, os moradores da periferia migram durante o dia para a área central e, no final do dia, veja na sua cidade, que você percebe muito bem isso aí, o fluxo de chegada das pessoas pela manhã nas áreas centrais e os fluxos de saída no final do dia para as áreas periféricas. Lembrando que periferia está às margens da cidade. Lembrando que você pode encontrar na periferia tanto condições de moradia não favoráveis, como agora os condomínios de luxo, que estão provocando também, contribuindo esse fluxo do ir e vir. Então vamos lá. É isso aí, ó, movimento pendular. Você vê bem legal nessas imagens aqui um exemplo de um cidadão acordando na telinha, pegando o seu ônibus para Goiânia, vai a Goiânia, trabalha, depois à noite ele volta para Trindade, que fica na Grande Goiânia, fazendo essa migração pendular, igual nosso amiguinho aqui na imagem, que vai e volta. É isso aí. Olha só. E na última questão, migração sazonal. Migração sazonal é um deslocamento que ocorre em períodos definidos. Então, nessa imagem que você está vendo na tela, você está vendo um grupo de turistas na praia e você está vendo um pessoal trabalhando no café. Na verdade, vai uma curiosidade. O mineiro ele tem uma forma, um linguajar próprio. Esses que estão trabalhando no café estão fazendo a panha do café. É um verbo que só existe lá, panhar café. Então as cidades do sul de Minas, que têm a produção de café, recebem trabalhadores na época da colheita. As cidades litorâneas recebem os turistas no final do ano para aproveitar as águas da praia ou as águas da chuva, depende da época que você vai parar, né? Ou se você vai para o sudeste brasileiro, vai para o sul do Brasil, você vai aprender a jogar imagem em ação, a jogar truco, né? E contratar uma cabine de bronze artificial, porque você tomou chuva pra caramba, não é verdade? Bom, ou não, né? Foi para o Nordeste, está tudo certo. Então, olha só, isso é a migração sazonal, também conhecido como transumância. E no caso, então, a alternativa está correta. Vamos lá? Olha só o que vai acontecer. Acontece, então, que a gente marcou V para a primeira, V para a segunda, V para a terceira, F para o imigrante, aquele que deixa de ser seu lugar de origem, e, finalmente, a gente fecha aqui como verdadeira migração caracterizada deslocamento sazonal. Sequência qual que é? Letra C. E a gente passeou nessa questão, entendeu vários conceitos, então vai lá, cola nesses conceitos, cola nessa revisão para chegar na universidade. Olha só, essas questões são as tendências que vão cair na prova. Em 2020, caiu uma questão muito legal e a gente vai misturar o conhecimento da história da arte, a gente tem o conhecimento da atualidade, que é essa questão trabalhando com essa gravura. Eu acho que de cara você conseguiu identificar essa gravura, ou já puxou a qual artista que essa gravura remete. Então, vamos entender. Essa gravura diz o seguinte: além de sua significação artística e histórica, originais, a figura apresenta e faz uma alusão a uma questão contemporânea, a contemporaneidade. O que está acontecendo hoje? Um dos principais problemas, ou melhor, o maior problema humanitário do planeta se chama crise dos refugiados. Com esse dinamismo do planeta, pessoas se deslocam motivadas, mas não numa motivação espontânea, motivadas por situações locais que envolvem guerra, que envolvem perseguições políticas e outros eventos que a gente vai ver. Vamos lá. Primeira coisa, refugiado não é imigrante ilegal.
O refugiado, ele se caracteriza por essa seguinte definição. Vamos lá? Cola comigo e vê a definição. É toda pessoa que, em razão de fundados temores, perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora do seu país de origem e que, por causa dos ditos temores, não pode, não quer regressar ao mesmo. Traduzindo, ele está fugindo de condições que não tem como ter naquela realidade uma condição digna de vida. Por isso é refugiado, motivado por 1. Violação dos direitos humanos. 2. Governos autoritários, ditatoriais ou democracias de fachada. 3. Guerras internas associadas a perseguições políticas e torturas, além de um extermínio étnico, além de uma discriminação religiosa e cultural, combinando ainda com problemas de ordem ambiental, crises de desertificação. Então, com isso, tragédias, acidentes, todas as condições que não garantem a vida digna. E a gente for andar pelo mundo, a gente vai identificar isso em todos os continentes. E assim, então, devido a essa mobilização, a ONU, criada em 1945, ela percebe que em 1950, logo depois da Segunda Guerra Mundial, o fluxo de pessoas que se deslocaram se sentem desamparadas. E aí surge a Acnur, que é o órgão que cuida dos refugiados no mundo, aonde o Brasil, que é uma referência nas relações internacionais, faz parte do Acordo de Genebra de 51. Capitaneado pela Acnur, o Brasil e esse país como Burkina Faso, Canadá, a França, passam a assumir o compromisso de assentar essas pessoas. Assim, você vê nessas imagens agora os acampamentos nas fronteiras da Jordânia com a Síria, aonde as barracas do Acnur vão tentar atender essas pessoas que estão vivendo a pior condição humana. É a pior situação do planeta. São os grupos de pessoas que buscam sair das condições legais, os refugiados. E vão para onde? Olha que legal. As pessoas têm aquela ideia que vai para os Estados Unidos, que vai para a França, para a Alemanha. Refugiado, ele vai para onde dá. Então, se o venezuelano não se sente numa condição de se estar estável, ele vai para onde? Aonde dá. E é o Brasil, é Roraima. Então, com isso, você percebe que sai das perseguições do Afeganistão, vai ao Paquistão. Os países que mais se destacam hoje a receber refugiados é o Paquistão, é o Líbano, é a Turquia. Não são os países que as pessoas têm ideia, né, de grande desenvolvimento. E assim, a gente tem tudo isso registrado nas publicações anuais da ONU, que são as tendências globais. Hoje são mais de 70, já está se chegando a 80 milhões de pessoas nessa condição. Refugiados, como os venezuelanos que vêm para o Brasil, refugiados de pessoas que saem do Oriente Médio, fruto das perseguições do Estado Islâmico, dos conflitos dos governos autoritários da Ásia. Então, nesse cenário, eles foram simbolizados, olha que legal essa imagem que você está vendo agora, que são os refugiados representados na Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, no seu canto à esquerda, e nas Olimpíadas de Tóquio em 2020/21. Acima, a bandeira dos refugiados. Então, nas Olimpíadas, há representação para lembrar da importância e da calamidade que a humanidade tem que estar atenta com esses eventos. Assim, essa obra da questão, que foi inspirada na obra de Pablo Picasso. Essa obra que você está vendo não é de Pablo Picasso, é de um cartunista búlgaro, Jovik Savov, aonde ele vai, inspirado nas características do cubismo, produzir essa embarcação que ficou conhecida como Guernica do Egeu. Egeu é o mar, né, da Grécia, que tem registros de embarcações que vão sendo, vamos dizer que ocorrem acidentes com essas embarcações, onde náufragos são resgatados do mar. Então, esse quadro é inspirado neste quadro de Pablo Picasso, que fez essa obra durante a Guerra Civil da Espanha, representando sua indignação ao movimento fascista de Franco. Com isso,
o vestibular pergunta a seguinte realidade. Além da significação artística e históricas originais, a figura apresenta uma alusão contemporânea. Se inspirado em Pablo Picasso e uma alusão contemporânea que são os refugiados, a letra A traduz tudo isso. Pablo Picasso, Guernica, sobre a violência e crise dos refugiados que assolam países europeus do século XXI. E aí, gostou? E assim, aqui no meu canal e no meu curso, a gente vai entendendo a geografia de uma forma dinâmica, contemporânea, seguindo a tendência de todos os vestibulares. A geografia é uma ciência que é como se fosse o cenário onde se representa o espetáculo da vida. E aqui nesse meu canal, a gente vai representar toda a sua trajetória até a universidade. Então, a gente vai se encontrando nos próximos vídeos, nas minhas publicações nas redes sociais, ok? Valeu!